Ariane, nós podemos falar que o autismo é parte do mundo e não é um mundo à parte, não é isso? Exatamente. Tem gente que chama o autismo de mundo azul. Não é um mundo azul. É o nosso mundo azul, verde, marrom, de todas as cores, entendeu? Porque ele é parte do mundo. O autista, ele é uma pessoa comum. Ele vai trabalhar, ele vai namorar, ele vai casar, ele vai ter filhos. Então, ele é parte do mundo e a gente precisa conhecer. Não é porque não tem dentro da minha casa que eu não preciso saber. Entendeu? A gente precisa conhecer mais sobre isso, saber lidar e até saber identificar, porque às vezes não tem dentro da sua casa só porque não foi identificado, não porque de fato não exista. Então, é interessante, porque hoje talvez você não tenha um caso desse dentro da sua família, mas se porventura, eu acho que é interessante a gente ter essa acessibilidade, se porventura, caso houver alguma situação parecida, né, a gente não sabe, talvez você esteja perguntando assim, mas, nossa, como vamos dizer assim, grande hoje o número de pessoas que a gente ouve falar que tem um autismo ou tem algum tipo de transtorno. O que se deve isso aí, Ariane? Será que no caso, a gente está falando aí sobre a questão de número de diagnósticos? Então, existem vários estudos que tentam descobrir por que desse aumento nos casos de autismo, né? Eu não acredito nisso. Mas aí é uma coisa assim mais pessoal minha de interpretação. Mas você vai achar estudos que tentam relacionar o autismo ao uso do ácido fólico na gravidez. Não são estudos conclusivos, então eu não estou dizendo que ácido fólico causa autismo, mas que alguns médicos, alguns especialistas, eles pesquisam se tem relação. Tá. Outros tentam relacionar o autismo com a idade dos pais. Às vezes, pais mais velhos são mais propensos a filhos com autismo, às vezes não. Outros tentam associar a genética, mas o fato é que o que se tem hoje, que não se tinha antigamente, Completo. é o diagnóstico. Tá. Entendeu? O que nós temos não é um aumento no número de autistas, é o aumento no número de autistas diagnosticados. É diferente. A gente ouve muito falar, eu até usei esse exemplo numa palestra que eu dei há uns meses atrás, dessa questão da pessoa que tinha antigamente, que ela era considerada deficiente intelectual. Mas qual que é a deficiência? Entendeu? Ela não tinha um diagnóstico. A deficiência intelectual, ela é um CID muito abrangente. Pode ser um monte de coisa. O que é? Não se sabe. Às vezes ela ia para uma casa de recuperação, às vezes ela ia para os manicômios, né, que existiam antigamente. Às vezes ela só era reclusa ali da família e ela vivia num quarto à parte. Ela não era parte da sociedade. Ela era uma pessoa com atraso na fala, muitas vezes, uma pessoa com hipersensibilidade auditiva, uma pessoa com hipersensibilidade visual, uma pessoa com diversas características que hoje são atribuídas ao autismo, mas ela não recebia um diagnóstico. Por esse motivo, ela não era inserida em sociedade, ela era vista como um incapaz, como absolutamente incapaz, e ficava por isso mesmo. Às vezes ela era internada, às vezes não. Era uma pessoa que geralmente tinha muita aversão ao toque, ela não suportava contato físico. Socialização. Ela não se socializava, ela não se casava, ela não tinha filhos e ficava por isso mesmo. Hoje não. Hoje a psicologia, ela tenta, a psicologia, a psiquiatria, enfim, a medicina, ela tenta entender qual é essa deficiência intelectual, qual é a origem desse atraso. E muitas vezes, se não na maioria delas, isso é devido ao autismo. Sim. Entendeu? Então, o aumento do número de casos não é o aumento de diagnóstico.